Boa tarde, senhores jornalistas e formadores de opinião. Em nome da Honda, gostaria de agradecer a todos pela participação em mais esta atividade, desta vez em um formato virtual, para o lançamento da linha 650R, modelos que marcam a retomada das atividades da Honda com a imprensa em geral. Nossa agenda de atividades terá a abertura do nosso diretor comercial de motocicletas, Alexandre Cury, seguida da apresentação técnica dos modelos pelo supervisor de relações públicas, Alfredo Guedes. Ao final, teremos um espaço aberto para as perguntas e respostas, no qual ficaremos à disposição para as possíveis dúvidas e questionamentos. Vocês podem enviar suas perguntas durante toda a live. Todas as perguntas serão respondidas, algumas delas ao vivo e as demais por e-mail. Dando início a nossas atividades, gostaria de chamar o nosso diretor comercial, Alexandre Cury. Obrigado, Pedro. Boa tarde, jornalistas e formadores de opinião. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês neste encontro em um formato que está cada vez mais presente no nosso cotidiano. Vamos aproveitar que estamos nesse ambiente e extrair o máximo que a tecnologia pode nos oferecer para apresentar as duas CBs 650, de 4 cilindros, a CB 650R, New Sports Café, e a esportiva CBR 650R. Mas antes da apresentação dos produtos, que será feita pelo Alfredo, quero aproveitar a oportunidade para falar um pouco sobre o cenário. O ano de 2020 chegou com boas perspectivas. Desempenhamos bem no primeiro trimestre, confirmando o crescimento projetado para o período. Em alta cilindrada, entre janeiro e março, tivemos uma média mensal de mais de 1.000 motos emplacadas. A partir de abril, com a Covid-19, tudo mudou. Foi necessária rápida adaptação, priorizando a saúde e segurança das pessoas, assim como a sustentabilidade no negócio e de toda a cadeia. Suspendemos a produção da nossa fábrica em Manaus por 2 meses, por uma questão de saúde. Como consequência, o estoque da rede foi reduzido, faltando moto em praticamente todos os segmentos. Esse fator impactou no nosso desempenho em maio e principalmente em junho. Um ponto positivo foi que durante esse período houve uma boa demanda. Voltamos a produzir no dia 25 de maio, com todos os protocolos de segurança, retomando o faturamento e distribuição das motocicletas aos mais de 1.100 pontos de venda da nossa marca. Estamos confiantes na recuperação gradual do mercado e, principalmente, no potencial de longo prazo do segmento no Brasil. Bom, vamos falar do assunto principal do dia de hoje, os lançamentos. Esse evento marca o retorno da Honda às atividades com a imprensa e fica o compromisso. Estamos preparando várias novidades ainda para o ano de 2020. O evento de hoje vem repleto de informação e tecnologia, proporcionando a emoção característica dos lançamentos da marca. A CB 650 de 4 cilindros vem para fortalecer a nossa linha de produtos de alta cilindrada. É um segmento em que a Honda vem investindo continuamente nos últimos anos, com resultados excelentes. Somente no ano passado, nosso market share cresceu 4%, ampliando ainda mais a nossa liderança. Em 2019, a nossa participação média foi de 29%. Em 2020, atingimos em março o melhor resultado nos últimos tempos, com mais de 37% de participação. Para fortalecer esse segmento, além dos lançamentos, estamos investindo na atualização e renovação da rede Honda Dream, um conceito diferenciado de concessionária, criado para proporcionar atendimento e relacionamento exclusivo, principalmente aos clientes focados em motocicletas de alta cilindrada. Hoje temos 72 lojas Honda Dream. Somente nesse último mês, reinauguramos
4 pontos de vendas: Belo Horizonte, Fortaleza, Goiânia e Recife. É um avanço importante para a ampliação da nossa cobertura, com uma rede de padrão diferenciado. Nesse contexto, seguimos fortalecendo também a presença da Honda Store em nossa rede Dream, oferecendo acessórios para pilotagem e uma coleção exclusiva que reforça a conexão com a marca e o estilo de vida de quem utiliza a motocicleta para diversão, nas pistas, estradas e trilhas de todo o Brasil. Mas hoje, as estrelas são as novas representantes da linha 650 da Honda de 4 cilindros. Os modelos que foram anunciados ao público no Salão das Rodas tiveram uma aceitação imediata. Destaco aqui o conceito Neo Sports Café, inaugurado pela CB 1000R e que agora estará disponível na CB 650R. E a esportividade da CBR 650R, que incorpora toda uma estratégia racing da marca, com a Copa Pro Honda CBR 650R, e que acontecerá dentro do Superbike Brasil, e que terá como embaixador o experiente piloto Rafael Pasqualin. Anunciamos a pré-venda de ambos os modelos no início de fevereiro. A ação foi um grande sucesso, com um total de 300 motos comercializadas. Destas, 70% de CBs e 30% de CBRs. É uma linha fundamental para o line-up de alta cilindrada da marca, pois junto com a linha 500, representam 55% do volume de vendas da Honda no mercado acima de 450 centímetros cúbicos. Inclusive, agradeço e parabenizo a vocês da imprensa pela excelente cobertura dedicada aos modelos CB500F e CB500X. Com a retomada da produção, até o final de julho, toda a rede estará abastecida com as novas CBs. Bom, estou chegando ao fim da minha apresentação e gostaria de agradecer a participação de todos. Reforço que ainda nos veremos muito esse ano. Teremos muitos desafios à frente, mas estamos confiantes. A Honda atua sempre com protagonismo e tem compromisso com o mercado de motocicletas no Brasil. Repasso a palavra para o Alfredo Guedes, que irá realizar a apresentação técnica dos modelos. Muito obrigado, Curi. É um prazer falar novamente com vocês, só que dessa vez de forma virtual. Aliás, estou até aproveitando essa forma virtual aqui para encaixar os cenários com a proposta das motocicletas que nós vamos apresentar. Mas antes de falar das motocicletas como modelos em si, eu gostaria só de voltar um pouquinho no tempo e resgatar em 1968, uma data muito importante para a Honda, porque em novembro, no Salão de Tóquio de 68, nós apresentamos ao mundo pela primeira vez uma CB Ford, a CB 750 Ford, a 7 Galo, famosa 7 Galo. E não demorou muito para esse modelo vir para o Brasil, não só a 750. Então, nessa imagem que vocês estão vendo agora, na parte de cima, nós temos as icônicas e japonesas, né, porque elas eram importadas nos anos 70. A família era grande, mas eu vou destacar principalmente a 400, a 500 e, é claro, a 7 Galo, a 750 Ford. Essas motos, com o tempo, também passaram a ser nacionalizadas. Em 75, nós tivemos a interrupção da importação, somente modelos nacionais. Começamos produzindo a CG 125, que é líder de vendas até hoje aqui no Brasil, mas em termos de importados, nós ficamos aí com uma lacuna de 75 até 86, quando nós trouxemos um primeiro lote importado do Japão, mas que logo se nacionalizou, a famosa CBX 750F. Vale a pena também destacar, né, na década de 2000, 2010, o icônico modelo CB600F Hornet. Aliás, o Brasil foi o país que mais vendeu Hornet no mundo. E até hoje é um modelo muito admirado, bastante desejado por muita gente. E, recentemente,
mais precisamente no ano passado, nós trouxemos esse novo conceito que nós batizamos de NSC, Neo Sports Café, com a nossa CB1000R. E é por aí que eu vou começar a nossa conversa. Esse nosso primeiro modelo vai seguir essa proposta NSC, eu vou falar da CB650R. Vamos ver no vídeo? Pode soltar. Bom, já deu para perceber pelo vídeo, nós estamos falando de uma nova motocicleta. Nós não estamos falando da 650F melhorada. Nós estamos falando de um novo design, que agora segue o conceito NSC. Até o formato dos retrovisores é novo, um novo painel LCD, um novo sistema Full LED de luzes, tanto na dianteira quanto na traseira. Em relação à suspensão dianteira, ela agora é upside down, invertida, um novo sistema de freios com disco duplo flutuante e também o caliper montado na posição radial. Em relação à motorização, também várias alterações para melhoria de performance e entrega, com uma proposta de maior esportividade. Dá para destacar também a embreagem, que agora é do tipo deslizante e assistida. A 650R agora conta também com o sistema HSTC, que é o controle de tração. Você pode ligar ou desligar esse controle de tração. Falando em segurança, podemos destacar o ESS, que agora vem em todas as motos de alta cilindrada, a partir das 500, que é o sistema que, durante uma forte frenagem, com uma desaceleração acima de 2,5 metros por segundo quadrado e uma velocidade acima de 56 km por hora, automaticamente dispara o alerta do pisca traseiro e dos piscas dianteiros. Em relação à estrutura, destaque para um novo chassi, com um novo layout, e um processo de fabricação que reduziu 4 quilos do conjunto da motocicleta. Uma nova posição do miolo de ignição, interessante, né? Sair da mesa, veio aqui para frente do tanque. Um novo guidão com formato mais esportivo. Enfim, estamos falando de uma nova motocicleta, a CB650R Neo Sports Café. Bom, agora eu vou utilizar essa moto que está aqui do meu lado para falar de cada uma dessas características em detalhes, começando pelo design. Então aqui vocês podem perceber aí um design totalmente novo, inspirado no conceito Neo Sports Café, e que é muito próximo da irmã de maior cilindrada, da CB1000R. Um farol redondo, principalmente, essa marca registrada do DRL, nesse formato circular, trazem SA, uma motocicleta que mescla o moderno com o clássico das Café Racing. Então, agora vocês estão vendo com essa imagem ampliada que nós estamos fazendo uma mudança, digamos que forte de conceito. Estamos saindo da CB650F e indo para a CB650R. Aliás, essa diferença do F para o R pode ser visualizada nesse gráfico aqui, que mostra a posição de pilotagem. No caso da CB650R, essa posição é mais esportiva. Então, em termos de posição das pedaleiras, ela está um pouquinho mais elevada. O assento não mudou muito em relação ao que era F, mas o que dá o destaque de maior esportividade é a nova posição do guidão, que deixa o piloto um pouco mais abaixado numa posição mais esportiva. Outro destaque importante está em relação ao painel. Então, aqui nessa imagem ampliada, nós temos todas as funções desse novo painel. Eu vou descrever aqui fazendo um giro nele, começando pelo indicador da pressão do óleo, indicador de neutro. Aqui a novidade é o indicador do
HSTC, ele tem os dois modos aqui de indicar. Indicar quando ele está ligado e quando você desligar, inclusive tem um aqui no canto direito, na parte inferior, tem um detalhe aqui do manicote esquerdo, onde com o indicador eu consigo desligar o controle de tração. Então, ao desligar o controle de tração, é só segurar ele pressionado, ele faz a indicação no painel. Indicação de luz alta, indicação do sistema de injeção, do ABS, do HISS. Então, são essas luzes aqui em LED do lado direito que indicam as principais funções da motocicleta. Destaque também, bem no cantinho direito aqui, do famoso Shift Light, né, que é o indicador de rotação do motor. Inclusive, ele tem opções onde você pode programar em que giro você quer que ele comece a acender, que forma que você quer que ele pisque, enfim. Tudo isso você consegue modular aqui nesse painel, com os botões de indicação, que estão aqui do lado esquerdo, o Cell e o Select. Bom, também temos indicações nas extremidades aqui na parte inferior dos piscas e na leitura principal da tela nós vamos ter o indicador de marcha, né, bastante generoso aqui do lado esquerdo. Ao redor do indicador de marcha, o conta-giros, né, destaque aí para o giro alto que esse motor atinge, a faixa vermelha vai lá para os 14.000 RPM. Aí, vindo mais para o centro do painel, na parte de cima temos um relógio. Do lado direito também um velocímetro, com bastante destaque para informação de forma digital, ele é totalmente digital. E um indicador de temperatura do líquido de arrefecimento. Na parte de baixo temos dois computadores. Um computador de bordo, que indica toda a parte de quilometragem percorrida, são os trips, trip A, trip B, trip total, e a parte de consumo, que tem no lado, nessa parte central, do lado direito, fica a parte de quilometragem, e na parte central eu tenho as indicações de consumo, consumo médio, consumo instantâneo, enfim, é um painel totalmente completo, com muita informação para que você faça aí uma viagem tranquila e sossegada. Bom, agora nós vamos falar do chassi. É um chassi novo, é o principal elemento estrutural da motocicleta. Só nesse chassi nós tivemos aí a redução, o ganho, através do seu processo produtivo, de 4 quilos. Então, essa redução de peso foi importante para melhorar a agilidade e a manobrabilidade dessa motocicleta. Ele é do tipo Diamond e ele usa o motor como parte estrutural. Então, o bloco do motor faz parte dessa estrutura, o que traz bastante leveza, principalmente para um uso urbano mais ágil. Como eu disse para vocês, a parte de motorização é um capítulo à parte porque ela passou por várias alterações. Então, é um motor que você consegue perceber, ele está mais forte, principalmente em regimes de baixa e média rotação. Então, dos 3.000 aos 7.000, você percebe uma máquina mais vigorosa. É claro que a gente tem que atender às normas de emissões, de ruído, então, na potência, ele ficou mais ou menos equiparado com o que já era, mas a entrega dessa potência, ela vem de forma mais vigorosa nesses regimes de 3 a 7.000 RPM. Eu vou puxar aqui uma próxima imagem, mais detalhada, para a gente ver essas diferenças de performance. Começando pelo design da cabeça do pistão, em relação ao modelo anterior, esse novo design trouxe um aumento na taxa de compressão. Então, essa relação agora foi para 11,6, antes era 11,4. Os novos comandos de válvulas. Então, essas duas tabelinhas que tem aqui, elas mostram justamente o diagrama de abertura e fechamento das válvulas. Então, a gente percebe que, pelos números, elas estão bem diferentes. Resumindo o que significa isso, a válvula permanece mais tempo aberta. Então, nós temos alteração do tempo de permanência de abertura da válvula, tanto na admissão como no escape. Nós tivemos também um aumento na captação de ar, então foi 10% de ar a mais agora que é captado pelo novo sistema de alimentação. Então, esse ar é captado por essa caixa de filtro de ar que tem um volume aí de 3,51 metros cúbicos por minuto. Essa é a capacidade de captação de ar, que é maior, 10% maior em relação ao anterior. Então, isso também ajudou a trazer o vigor para as rotações mais baixas. E o novo sistema de exaustão também, tem uma imagem a seguir que eu vou mostrar para vocês. Não é só o desenho da ponteira, mas o novo sistema de exaustão favorece aí uma contrapressão que fortalece os regimes de giro também em média rotação. O novo sistema de escape vocês podem ver aqui com essa animação. As 4 saídas e a nova ponteira. Destacando que tanto essas 4 saídas como a nova ponteira trazem um ronco mais encorpado. Tá? É lógico,
mesmo atendendo aos rigorosos limites da nossa legislação, principalmente em relação a ruído. Mas o ronco ficou mais encorpado em relação ao modelo anterior. Então, essa geometria aí das curvas de escape e o novo abafador trouxeram aí também não só esse sentimento, essa percepção de maior vigor de 3 a 7 mil giros, mas também um ronco mais compatível com uma proposta mais esportiva. Vamos passar para o capítulo das suspensões, começando aqui pela dianteira. A nova suspensão Showa SFF. O que seria esse SFF? Seriam funções separadas. Então, em uma das bengalas eu tenho a função mecânica e na outra bengala a função hidráulica. Então, mola e fluidos e válvulas são separados com esse sistema SFF Showa. Detalhe, ela é invertida, tá? Do tipo upside down. Tem um curso de 120 milímetros. Vocês vão perceber que isso trouxe muita agilidade para a motocicleta, muita manobrabilidade e um ar de esportividade maior também. Falando em suspensão traseira, nós temos o sistema monoamortecido ou monochoque. Neste caso aqui, as regulagens são na pré-carga da mola. Nós temos 10 níveis de regulagem para enrijecer ou suavizar o comportamento da suspensão traseira. E o curso é de 128 milímetros. Um destaque aqui para as dimensões generosas da balança de alumínio, que colabora aí para uma boa performance também da parte traseira da motocicleta. Em relação ao freio dianteiro, temos o sistema de disco duplo flutuante. Temos agora uma nova pinça encaixada de forma radial, o que amplia aí a energia de dissipação durante a frenagem, porque ela é descarregada no eixo da roda e não na bengala de suspensão, como nos modelos convencionais. Destaque também para o novo processador do sistema ABS. Faz uma leitura mais rápida e precisa e atua também de forma mais rápida e vigorosa, principalmente quando você tem aí a possibilidade de travamento das rodas. Isso tanto para a dianteira, como também para a roda traseira. Estamos vendo ela ampliando aí o disco traseiro, com 240 milímetros de diâmetro e um caliper de 1 pistão. Também um novo processador do sistema ABS. Em relação ao guidão, esse também é novo. Um novo formato, um formato que nós chamamos de cônico. Esse formato cônico faz com que você tenha um maior diâmetro, onde você precisa de maior resistência, que é justamente onde o guidão é fixado nas mesas. E depois dessa fixação, tanto na extremidade do lado direito como no lado esquerdo, até os manicotos, você tem uma redução desse diâmetro, tornando a peça mais leve e facilitando o movimento de manobrabilidade da motocicleta. E para fechar essa apresentação da CB650R, aqui um resumo, um quadro geral de especificação técnica, onde eu estou destacando aqui em vermelho os 4 quilos a menos que a CB650R NSC tem em relação ao modelo anterior. As cores disponíveis são azul perolizado, prata metálico e vermelho perolizado, reforçando que todo o nosso line-up tem esses 3 anos de garantia e todas as motos de alta cilindrada possuem o Honda Assistance 24 horas durante esse período da garantia. O preço público sugerido é de R$ 39.416, base São Paulo. Ok? Aqui nós estamos fechando a parte da CB650R NSC. Eu vou pedir para vocês agora acompanharem um novo vídeo do próximo produto, enquanto eu vou para um cenário mais adequado. Eu vou sair desse cenário e vou para um outro cenário mais adequado com a proposta do que vocês vão assistir agora, nesse momento. Pode soltar o vídeo.
Estamos de volta agora num cenário com um espírito mais racing para falar da CBR 650R, que ganhou mais esportividade. Em relação às características, nós temos também grandes novidades, não só no visual. Muitas dessas novidades nós já listamos agora há pouco na NSC, mas vamos falar do novo design. Os retrovisores também ganharam aí um novo estilo, um novo visual, painel, o sistema de iluminação Full LED na dianteira, na traseira, nova suspensão dianteira, novo sistema de freios, a motorização, que ganhou agora a embreagem deslizante assistida. A 650R agora conta também com o controle de tração, o HSTC, o ESS, que é aquela alerta de frenagem de emergência, o novo chassi com 4 quilos a menos, também a nova posição do miolo de ignição, enfim, um dos novos semiguidões, também alterações que tornam a CBR 650R bem diferente da sua antecessora, a CBR 650F. E falando em design, podemos perceber aqui, para a motocicleta, fazendo um giro de 360 graus, que o seu visual traz muito mais esportividade. Aliás, não é à toa que ele traz essa esportividade, porque a inspiração para o modelo CBR 650R é a Fireblade. Assim como a CB 650R NSC foi inspirada na sua irmã 1000, né, Naked, nós temos também a inspiração esportiva da Fireblade para a nossa CBR 650R. E não é só no visual, também na posição de pilotagem, a gente pode perceber por esse gráfico aqui o porquê também da troca de nomenclatura de CBR 650F para CBR 650R, mais esportividade. Então, no gráfico, a posição de pilotagem mostra, assim como nós vimos na CB, a posição do guidão um pouco mais baixo, os semiguidões são montados de forma mais esportiva no modelo 650R e as pedaleiras ficam um pouquinho mais elevadas. Então, isso também destaca o lado mais esportivo agora da CBR 650R. Em relação ao chassi, nós temos a mesma arquitetura da CB. Então, tanto a CB como a CBR, elas possuem chassis com mesma geometria e semelhança, mudando somente os encaixes da carenagem para o modelo CBR. Mas a leveza também se traduz aqui nos 4 quilos a menos para a CBR 650R. É o chassi Diamond que usa o bloco do motor como parte integrante da estrutura. E na sua parte superior, a dupla trave, mais leve e resistente em relação à versão anterior. Na motorização, nós temos todos os itens que a gente também já detalhou lá na CB. Então, novos comandos de válvulas, novos pistões, maior taxa de compressão, sistema de embreagem deslizante e assistida. Só para recordar e reforçar, o deslizante atua toda vez que eu faço uma redução em giros mais elevados para evitar o travamento da roda traseira. E o assistido é o sistema que suaviza o acionamento do manete de embreagem. Então, isso traz bastante conforto. Então, a segurança vem na redução de marcha com o deslizante e o conforto vem no assistido com a redução de esforço para acionar o manete de embreagem. O controle de tração, agora presente também na CBR 650R, como novidade, compõe esse conjunto aí do novo motor com uma performance mais ressaltada e evidente para regimes de baixa e média rotação. Conforme vocês observaram no vídeo, esse lado de esportividade da motocicleta, onde você tem rápidas mudanças de trajetória, se deve em boa parte ao novo comportamento das suspensões. Tanto esta dianteira upside down, invertida, com 120 milímetros de curso, como também a traseira, uma monoamortecida com 128 milímetros de curso. Destaque na dianteira é que ela tem o sistema SFF, como a gente comentou lá na CB, são funções separadas, né? A função mecânica da função hidráulica. Então, uma bengala você tem a mola, outra bengala você tem o sistema hidráulico e valvulado. Na traseira, o ajuste é feito na pré-carga da mola. São 10 posições de encaixe na pré-carga da mola. Falando dos freios, também ganharam maior performance, adotados na frente com duplo disco, a pinça de encaixe radial, são 310 milímetros de diâmetro, e na traseira nós temos o caliper de um pistão atuando no disco de 240 milímetros de diâmetro.
lembrando também da alteração do processador do sistema ABS, tanto para o freio dianteiro como o freio traseiro. Então, esse processador mais veloz, mais rápido, mais preciso, traz as frenagens mais seguras, mesmo nessa condução que vocês viram aí em pista. Já o painel também reforça esse lado da esportividade, um pouquinho diferente em relação ao encaixe, né, comparando-se à CB, mas com as mesmas funções. Então, ele é encaixado na carenagem, no caso da CBR, mas ele tem todas as funções semelhantes à da CB. Aqui com essa imagem, vale a pena relembrar o que já foi anunciado, né? A nossa participação na categoria monomarca do Superbike, que é a Pro Honda CBR 650R Cup. Então, nós vamos ter as motocicletas com uma equiparação técnica muito semelhante para dar igualdade de condições aos pilotos. Vai ser a nova categoria do Superbike. Para fechar essa apresentação, esse quadro aqui é um quadro resumão, também com a ficha técnica, e também está destacado lá os 4 quilos a menos em relação à geração anterior, que era a CBR 650F, e agora é a CBR 650R. Em relação a cores, nós temos 2 opções, cinza metálico e vermelho, e reforçando os 3 anos de garantia para todo o nosso line-up e para a alta cilindrada, o Honda Assistance 24 horas durante esse período da garantia. O preço público sugerido do modelo, R$ 41.080, é base São Paulo. Então, agora nós estamos encerrando essa apresentação de produto, mas ainda temos um tempinho para continuar com vocês e bater um papo e tirar as dúvidas aí. O pessoal, eu sei que mandou várias perguntas, não vai dar tempo talvez de falar de todas, mas vamos selecionar algumas perguntas para o nosso time aqui responder para vocês, ok? Bom, pessoal, vamos dar sequência à nossa agenda. Obrigado, Alfredo, pela apresentação. Obrigado, Curi, também pela apresentação. Agradeço também as perguntas que vocês seguirem enviando. E vamos começar, então, com as perguntas e respostas. Não, Alfredo, vou começar com você. Tem uma pergunta aqui. Por que motor 4 cilindros, Alfredo? Qual que é o diferencial? Qual a vantagem desse motor na visão da Honda? Né? Ótima. Boa pergunta, porque até vai me dar a oportunidade de falar do lançamento que nós fizemos recente, né, em fevereiro, da família 500. Então, ali nós falamos das bicilíndricas. Então, tanto a 500F como a 500X que nós apresentamos, apresentam um motor com um comportamento de bastante torque que vem desde as baixas rotações. Isso ajuda bastante na pilotagem do dia a dia, uma pilotagem fácil, descomplicada, e até mesmo uma pitadinha de adventure, no caso da X, né? E tudo isso com uma otimização de consumo, podemos dizer até para o motor de alta cilindrada, motocicletas com um bom consumo, um excelente consumo, excelente autonomia. Bom, agora hoje nós acabamos de mostrar uma CB4. Aí a conversa da CB4 já está voltada à esportividade. Então vocês viram vários itens que a gente mostrou aí de esportividade, as suspensões, principalmente a dianteira, agora invertida, upside down, enfim, o visual, né, remete a muita esportividade. É lógico, para resgatar e para trazer a emoção dessa esportividade, nada mais do que a música que toca um motor Ford, né? Eu me lembro, pequeno, né, quando eu escutei pela primeira vez ainda uma moto dos anos 70, para mim aquilo soou como uma música e virou paixão até hoje. Então, o Ford, ele evidencia essa esportividade. E do lado técnico, essa esportividade você percebe pelo alto giro que ele pode atingir, pela elasticidade. E se a gente fosse comparar uma bicilíndrica de 650 com essa 4 cilindros, a diferença de cavalos seria 20 cavalos a menos, né, em relação ao que nós temos hoje da nossa Ford. Maravilha. Obrigado, Alfredo. Bom, temos mais uma pergunta aqui, direcionada ao Curi. Curi, houve um aumento no valor das motocicletas, né, em relação ao preço da pré-venda. Então, por que houve esse reposicionamento nos preços, Curi, nesse momento? Obrigado, Pedro. Bom, obrigado pela pergunta, é uma oportunidade para nós nos posicionarmos um pouco. Bom, existe um conjunto de fatores, dentre eles, naturalmente, o câmbio tem uma influência muito grande, muito forte, e assim também com os próprios impactos aí de toda essa situação que a gente está atravessando. Porém, a Honda fez um esforço muito grande para
transferir esse aumento o menor possível, inclusive dentro de uma média de todo o segmento de alta cilindrada, foi um dos menores aumentos nesse momento de retomada que todo o segmento está fazendo, tanto de importação quanto principalmente de produção. Então, esse é um esforço bastante interessante da Honda, que continua bastante focada e empenhada em ganhar espaço nesse segmento que é tão importante para o Brasil. Claro que a gente está atravessando aí um momento de algumas incertezas, mas a nossa convicção é muito grande para todo o mercado de motocicletas, inclusive na alta cilindrada. Ótimo, Curi. Obrigado. Bom, temos mais uma pergunta aqui, acho que podemos seguir no Curi. Como está a adesão por parte dos pilotos para a Copa CBR 650? Para a Copa Pro Honda CBR 650. Está muito positiva. Nosso objetivo, e nós vamos alcançar esse objetivo, discutindo com a organização do Superbike, de alinhar, ter o grid completo, são 40 motocicletas, e nós já conseguimos, assim, muito rapidamente, antes de toda essa situação de quarentena, de isolamento, de imediato 25 pilotos. Então, nós temos mais 15 que têm grande interesse, mas que entrou nessa situação de aguardo, né, nesse compasso de espera. Essa Copa será dentro do Superbike, que ainda não retornou, mas existem várias discussões aí bastante adiantadas, ainda não tem data confirmada, mas discussões estão adiantadas no retorno do Superbike. Então, nós queremos que a partir do momento que essa data esteja firme para todos, essa diferença, esses 15 vão entrar muito rapidamente, porque se percebeu exatamente que essa categoria, houve uma compreensão muito grande do objetivo dessa categoria, que ela é uma classe intermediária, ela é uma classe de acesso depois para você subir para a categoria Pro, com motocicletas de 1000 cc, 4 cilindros, motocicletas de uma performance ainda superior. Então, essa compreensão foi muito interessante, inclusive trazendo muitos pilotos de outras categorias. Então, nós estamos bastante animados, a organização também. Então, retomando agora o processo Superbike, a gente consegue encher o grid. Ótimo, obrigado, Curi. Bom, vamos lá, Alfredo, tem mais uma pergunta aqui, acho que direcionada para você. Como se deu a redução dos 4 quilos no chassis? Né? Então, são novos materiais ou menor quantidade de materiais utilizados? Enfim, qual foi o segredo aí dessa redução? Obrigado, Pedro, também pergunta muito boa, da oportunidade da gente reforçar o que a gente mostrou agora há pouco. Em termos de nomenclatura do chassi, ele permanece o mesmo, é um sistema Diamond, que usa o bloco do motor como parte estrutural. Na parte superior a gente chama de dupla trave, né, porque ele tem uma trave que sai de cada lado do canote, faz um perímetro, mas o processo de construção desse chassi é que foi bastante aprimorado. Ele usa, obviamente, uma liga especial de aço, né, com base em molibdênio, e também a conformação que foi feita para a construção desse chassi reduziu o número de partes e a necessidade de soldas. Então, tudo isso colaborou aí para essa fantástica redução aí de 4 quilos no peso do conjunto da motocicleta. Maravilha, Alfredo. Tem mais uma pergunta aqui que eu acho que você pode já seguir. Está falando da diferença de potência dos motores entre, né, a 650 na As com as que a gente está comercializando aqui no Brasil. Então, como é que você explica essa diferença, né, de 95 cavalos para 88,4 cavalos aqui? Opa, essa foi caprichada, né? Mas vamos lá, a gente já conversou sobre isso até em outros modelos. Na verdade, isso aí não é uma questão da nossa engenharia, do nosso desenvolvimento, isso aqui é uma questão de atender a uma legislação, que por incrível que pareça, não é nem tanto a questão de emissões, mas sim a questão de ruído. Então, nessa normatização da emissão de ruído, aqui no Brasil nós temos uma defasagem em relação à norma de emissões de ruído lá na Europa. E não é nos valores de decibéis, mas sim no método de medição. Enquanto aqui no Brasil a gente ainda usa um método que mede a motocicleta de forma estática, lá na Europa já se faz a medição do ruído em decibéis de uma forma dinâmica. Então, nessa diferença de medição, aqui a gente acaba tendo um ruído um pouco maior que precisa ser
reduzido para que a gente consiga ficar dentro da normatização. Isso implica em um pouquinho de perda na potência máxima, mas lembrando que os outros fatores acabam sendo mantidos, como a gente comentou, essa força que ela demonstra de 3 a 7 mil giros é bem mais destacada agora nessa nova geração. Obrigado, Alfredo. Muito clara. Bom, tem uma pergunta aqui que acho que eu mesmo vou responder, né, se vocês permitirem. Quando poderemos andar nessas motos, né? Acho que é a curiosidade geral aí de todos. Bom, como vocês sabem, a gente suspendeu, né, os empréstimos de motocicletas para test ride temporariamente por conta da situação do Covid e priorizando, evidentemente, a saúde e a segurança das pessoas, né? Então, nesse período agora, a gente vem trabalhando com o desenvolvimento de alguns protocolos, né, importantes para que a gente possa retomar essas atividades de empréstimo com toda a segurança, garantindo toda a segurança, né? Tanto para a entrega das motos, recebimento das motocicletas na Honda, higienização, enfim, todos esses detalhes estão sendo preparados. A nossa expectativa, a gente está trabalhando para retomar de forma ainda bastante gradual, com volume reduzido e com todos esses protocolos, os empréstimos a partir do dia 20 de julho, né? Espero que a gente concretize essa data. E, especificamente com relação a 650, a partir de semana de 27, a gente deve começar a ter uma programação para permitir o test ride dessas motocicletas e, num primeiro momento, né, São Paulo, por ser a nossa sede, tem uma facilidade de empréstimo, então a gente deve trabalhar com São Paulo, mas também já estamos aí com um plano para poder proporcionar em todo o Brasil o empréstimo dessas motos a partir do final de julho. Então, essa é a perspectiva, certo? Então, vamos seguir. Tem, acho que mais uma pergunta aqui. Procure como a Honda imagina o mercado, né, de motocicletas pós-pandemia, né? Então, muito tem se falado dessa novo normal, né, do mundo pós-pandemia. O que você vê aí para o mercado de motocicletas? Essa é a pergunta do milhão, né? Para tudo, para todos os mercados, para a nossa economia, para a sociedade. Algumas conclusões ou algumas perspectivas nós tiramos um pouco desse período mais agudo de isolamento em todo o país, em situações diferentes, algumas regiões voltando a agravar um pouco mais, mas de forma geral o que nós vimos, conforme eu coloquei na minha apresentação, nós ficamos 2 meses sem produção e com isso os estoques foram lá para baixo, faltou bastante motocicleta, ainda existe uma falta muito grande. Então, é claro, nosso segmento teve um impacto muito grande, nós não somos diferentes de estamos inseridos na economia do país e os nossos clientes, naturalmente, passam também aí pelos seus desafios, pelas suas dificuldades. Isso nas mais diferentes categorias de motocicletas. Porém, houve demanda nesse período, né? Houve uma demanda acima até do que nós esperávamos, nós tivemos uma projeção um pouco mais pessimista, e isso nos mostra a força do segmento, nos mostra a força da marca também, nos mostra a força do consórcio nacional, que ficou com inclusive uma pendência grande de entregas durante 2 meses. Nós pedimos desculpas para os clientes que nós causamos aí esse atraso, algum tipo de dificuldade, mas era por um bem maior, para preservar a saúde de todos. Isso sempre será a nossa prioridade, naturalmente. E agora estamos retomando a produção, tentando acelerar isso ao máximo para entregar essas motocicletas que foram contempladas, fora o crescimento nos outros segmentos, financiamento, venda à vista. Então, nós estamos bastante otimistas, mas uma recuperação gradual, sustentável. Esse é o nosso esforço a gente sabe a importância da Honda no mercado brasileiro de motocicletas e a gente tem que puxar esse processo. Obrigado, Curi. Temos mais uma pergunta aqui. Alfredo, na parte técnica, o comando de válvulas do motor também é novo? Você poderia falar um pouquinho das mudanças do motor, em especial no comando de válvula? Boa pergunta também, até usei alguns gráficos para mostrar, não sei se todo mundo entendeu aqueles diagramas, né? Mas aquilo em resumo mostrava que agora o comando de válvulas, ele tem um tempo de abertura, ele faz uma permanência da abertura da válvula maior no modelo novo, da 650 agora, dessa geração, do que na anterior.
Então, a permanência da válvula em abertura era menor. Então, houve uma ampliação. Para acontecer essa ampliação do tempo de permanência de abertura da válvula, o comando teve que ser refeito. Então, nós chamamos o lift ou ressalto do comando, ele tem maior altura e ele é mais largo, tem maior ângulo de permanência, para justamente deixar a válvula mais tempo aberta. É claro que, em função disso, todo um conjunto tem que ser ajustado. Então, a alimentação, ele recebe mais ar agora, 10% a mais de volume de ar. O sistema de injeção, obviamente, agora adequado, com um mapa para receber essa maior quantidade de ar. E esse trabalho do comando, tanto na admissão como no escape, também requereu um novo sistema de exaustão. Então, foi todo um conjunto mexido para você ganhar esse vigor mais esportivo em baixas e médias rotações. Ótimo. Obrigado, Alfredo. Obrigado. Obrigado, Curi. Obrigado. Pessoal, está chegando ao fim da nossa apresentação. Infelizmente, não teremos tempo para responder a todas as perguntas, mas todas aquelas recebidas até aqui serão respondidas por e-mail. Eu gostaria de agradecer a participação do Curi, a participação do Alfredo. Obrigado a vocês. E em nome da Honda, agradeço também a participação de vocês, jornalistas e influenciadores. Então, apenas um último recado: a partir desse momento, vocês começarão a receber todo o material, de divulgação da linha 650R. Esse conteúdo vai englobar release, ficha técnica, fotos, além do vídeo release e dos clipes com as animações ilustradas na apresentação do Alfredo. Então, estamos num ambiente aqui, reforço a mensagem que estamos num ambiente totalmente controlado, com o mínimo de pessoas possíveis, de modo que a gente pode viabilizar todo esse conteúdo atendendo todos os protocolos de segurança, para garantir uma transmissão e um evento sem riscos. Então é isso, agradeço mais uma vez a todos vocês, Alfredo, Curi, jornalistas, muito obrigado. Então, pessoal, foi essa a transmissão. Espero que tenham gostado. E a gente se vê num próximo vídeo do Logout. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, corre, se inscreve, dá um joinha e a gente se vê numa próxima transmissão. Valeu, pessoal!